Olá, passado o primeiro turno das eleições, o Senado teve uma semana movimentada. Em plenário, os senadores buscaram formas de viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. Esse é um dos destaques do Senado Notícias Revista, que começa agora. O plenário do Senado aprovou na terça-feira um projeto que abre a possibilidade de viabilizar o pagamento do piso nacional da enfermagem. Todos os partidos orientaram voto favorável à proposta. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que os governos definam qual será o impacto financeiro da medida. Senadores apresentaram projetos para viabilizar o pagamento do piso. Nesta terça-feira, aprovaram a permissão para estados e municípios pagarem os enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à Covid-19. São cerca de 23 bilhões de reais que restaram nas contas dos fundos de saúde de estados, municípios e Distrito Federal no fim de 2020. Esse valor pode complementar e fazer justiça, deputada Carmen, aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, que é mais de 1 milhão de profissionais e auxiliares de enfermagem que hoje precisam desse recurso. Estamos tomando uma primeira medida que não traz nenhum impacto fiscal. São recursos que já estão nos estados, já estão nos municípios e nós vamos apenas permitir com essa medida que nós estamos tomando hoje aqui no Senado Federal, que esses recursos possam ter outra destinação diferente da que foram transferidas pelo governo federal aos estados e os municípios, para que os entes subnacionais, estados e municípios, possam ter um reforço de caixa para fazer face, neste primeiro momento, a esse aumento de despesa que nós reconhecemos. E estamos colocando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o prazo para até 31 de dezembro de 2023. Então, nós sabemos que isso aqui não atende aos hospitais privados, não atende aos filantrópicos e às santas casas. Embora haja um argumento de que os municípios e os estados, tendo mais recursos, eles possam fazer face às despesas das santas casas que têm convênios com os estados e com os municípios. Nós queremos ver a lei cumprida. Essa suspensão temporária por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal é tão somente para que busquemos a solução da fonte de custeio, que é exatamente o que fazemos aqui hoje. Um dos itens que sustentam essa solução é justamente esse PLP 44, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, relatado pelo senador Marcelo Castro, que toca sobretudo aos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios pede muito por esse projeto, diversos prefeitos do Brasil afora também pedem, sem prejuízo de outras medidas que serão tomadas, inclusive nesta semana, com um projeto de lei relativamente à repatriação de recursos internacionais estrangeiros que podem gerar receita substancial e passível de constituir a fonte de custeio imediata para a fixação do piso nacional da enfermagem. Outra proposta aprovada pelos senadores foi a medida provisória que estende o prazo para que servidores públicos possam aderir à FUNPRESP. A proposta estende até 30 de novembro o prazo de migração dos servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. A medida provisória foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto e perderia a validade nesta quarta-feira, 5 de outubro. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. A estimativa do governo era de que nesta nova oportunidade, cerca de 292 mil servidores poderiam optar pela Previdência Complementar. Até a presente data, transcorrida a metade do prazo previsto na atual janela, só houve a efetiva migração de cerca de 1.100 servidores, o que corresponde a 0,37%, Brasil, dos servidores elegíveis. Ademais, nem todos aqueles que migram de regime aderem aos planos de previdência oferecidos pela FUNPRESP. Até o momento, cerca de 70% dos servidores migrados tornaram-se participantes ativos normais da FUNPRESP e, portanto, somente esses trazem impacto
impacto na despesa primária da União, na qualidade de patrocinador dos planos das entidades fechadas de previdência complementar. A adesão ao regime complementar é irrevogável, ou seja, o servidor não poderá mais voltar ao regime anterior. Para quem decidir migrar até novembro, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. A partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. O texto também transforma a Funpresp em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa mudança é o fim do limite de remuneração dos dirigentes da fundação. A retirada da natureza pública vai significar é que poderão ser ofertados ou autoestabelecidos super salários de diretores e gerentes da fundação, que poderão agora chegar a R$ 82 mil por mês, em inobservância ao teto remuneratório da administração pública, porque não farão mais parte da administração pública. Então ficarão liberados, não tem mais teto. Conselheiros e dirigentes obrigatoriamente precisam ser participantes da Funpresp. Favorece na gestão competitiva, profissional, técnica e meritocrática, pois atrai servidores participantes da Funpresp com currículos robustos para contribuir com o quadro gestor das entidades. Rígido processo seletivo para a contratação de dirigentes e gestores entre os participantes, entre eles mesmos. Governança exercida por conselho deliberativo, composto obrigatoriamente por participantes eleitos e indicados. Funpresp sem finalidade lucrativa e financiadas com recursos dos participantes por meio de pagamento de taxas decrescentes e competitivas com as contribuições, com autonomia administrativa, financeira e gerencial da União. Na quarta-feira, os senadores também aprovaram 15 acordos internacionais em diversas áreas, entre elas ciência, tecnologia e fronteiras. Um dos acordos aprovados pelos parlamentares é o que trata da integração das regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai. O tratado provê base jurídica para que os dois países sigam com o processo de integração das localidades de fronteira. O texto cria carteira de trânsito vicinal fronteiriço para os residentes da região, que ainda vão poder requerer que seus veículos sejam identificados. Outro acordo aprovado pelo plenário é o que trata da cooperação nas áreas de ciência e tecnologia entre Brasil e Israel. O pacto maximiza a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas entre os dois países. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou as senadoras Soraya Tronic, Simone Tebet e Mara Gabrilli por terem concorrido à presidência e vice-presidência da República. Pacheco também destacou a atuação da Justiça Eleitoral durante o pleito. Meus cumprimentos pela campanha eleitoral que fizeram, pelas propostas que apresentaram, pela firmeza com que se apresentaram para o povo brasileiro e, pelo menos a esta presidência, foi motivo de orgulho a participação de ambas nas eleições deste ano. Aos senadores que não renovaram seus mandatos, seja por opção de não terem disputado, ou seja pelo não êxito nas urnas, nossa especial saudação, naturalmente que no mandato que cumpriram e estão cumprindo, contribuíram muito para os seus respectivos estados e para o Brasil. Aos novos senadores que foram eleitos nessa eleição dos 2 de outubro, a nossa manifestação de parabéns, de congratulações, de muito boas-vindas ao Senado Federal na próxima legislatura. Também um registro especial de homenagens, de cumprimentos à Justiça Eleitoral brasileira, não só ao Tribunal Superior Eleitoral, através de seus ministros, mas também a todos os juízes eleitorais que compõem os 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil, os servidores da Justiça Eleitoral, os muitos mesários que estiveram
tiveram um papel muito importante também de assegurar o transcurso das eleições dentro da normalidade. Aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, no dia das eleições, pacíficas, obviamente com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira. Portanto, esse registro também à Justiça Eleitoral, nossas homenagens. E, igualmente, aos candidatos que foram para o segundo turno, que possam se desincumbir da melhor forma possível nessa segunda fase das eleições, nessas eleições de segundo turno, apresentando suas propostas, pregando a paz, pregando a civilidade, buscando o convencimento a partir das ideias. É o que esta presidência deseja a todos os candidatos de segundo turno nos estados e também aos dois candidatos a presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que possam contribuir para a afirmação e para o êxito pleno da nossa democracia nas eleições de segundo turno, no dia 30 de outubro. E no primeiro turno das eleições, a TV Senado e a TV Câmara formaram uma parceria para levar em primeira mão aos brasileiros o resultado das votações. Milhões de pessoas acompanharam a cobertura. No segundo turno, as emissoras vão trabalhar novamente unidas. Eu imagino que o cidadão, o eleitor, também queria estar ali. Então, quando a gente traz ele ali para dentro, é diferente. Câmara e Senado viraram fatores de multiplicação para uma cobertura muito mais profunda, muito mais completa. A partir de agora, você acompanha em tempo real a apuração das eleições 2022. Hoje é dia de eleições gerais no Brasil, quando vamos escolher presidente da República. E numa parceria inédita, a TV Senado e a TV Câmara se unem para reportagens, entrevistas e programas especiais. Foram mais de 15 horas de cobertura ao vivo. 2 de outubro, antes mesmo que as urnas fossem abertas, na eleição mais polarizada de que se tem notícia, quem faz notícia encarou o desafio de transmitir direto do olho do furacão para brasileiros de todas as regiões, clima, votação e apuração em tempo real. Foram mobilizados hoje cerca de 500 mil agentes de segurança pública. A TV Câmara e a TV Senado conseguiam colocar esses dados online, assim, em tempo real e repercutir, o que é mais interessante. Dia de votar para presidente da República. A grande maioria dos 150 milhões de brasileiros, jovens, não lembram nem poderiam lembrar como foi a luta para conquistar esse direito. Eu faço questão de votar porque é muito importante como um direito de cidadania. Eu estou fazendo o meu papel como cidadão, como brasileiro. Tem que pleitear o que a gente interessa, né? O dia também foi de estreia para as transmissões em HD, centralizadas a partir dos novos estúdios. Os boletins transmitidos direto dos tribunais eleitorais davam acesso imediato aos resultados da apuração. A adesão do público teve reflexo nas participações via internet e redes sociais, com quase 1.800.000 visualizações e mais de 15 milhões de impressões no YouTube. Gratidão também com as dezenas de emissoras legislativas parceiras em todas as regiões do país. Oi, Cibele, boa tarde. Quais as informações sobre a votação aí no Ceará? Eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. No Piauí temos mais de 2.500.000 eleitores. O Rio Grande do Sul e a capital Porto Alegre é uma capital que tem o maior número de idosos. Eu estou aqui no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Eleições 2022 com os nossos parceiros das emissoras legislativas. Sucesso total. Estudo como jornalista, estudo como cientista político e sempre fui um apaixonado por eleição. O momento da eleição é um momento que eu me emociono até. A votação de hoje define o governante do Brasil. É um processo normal de apuração. A eleição matematicamente definida para o segundo turno. Exercer meu papel como cidadã, né?
Voto porque eu tenho para ver se consegue mudar um pouquinho o país, né? Cumprir com um dever que é meu, que eu quero o melhor para o Brasil. Eu vou votando porque eu quero exercer a minha cidadania. Emoção, dedicação, atitude, compromisso. Diante da tarefa de cobrir com isenção um evento decisivo para o futuro do país, cresce a responsabilidade das TVs públicas sem patrocinador. Parceiras, TV Senado e TV Câmara, nas eleições 2022. Nesta quarta-feira, a Constituição Cidadã comemorou 34 anos de promulgação. Senadores relembraram esse momento histórico brasileiro. Foi aqui que foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. O dia foi histórico para a democracia brasileira. O Congresso estava lotado. Discursos marcantes foram feitos na Câmara dos Deputados, até chegar ao clássico momento que se tornou referência na memória dos brasileiros, quando o presidente do Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães, usou a palavra e exibiu um exemplar da Constituição. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Primeiro é importante a gente comemorar, né? Não foi fácil para aquela geração de parlamentares, né? E eu me recordo bem, ainda longe da política naquele momento, de Ulisses Guimarães, que chamou para si a responsabilidade, comandou, né, o Congresso Constituinte daquela época. Avanços significativos, principalmente valorizando o cidadão, a cidadania, reescrevendo, né, a estrutura legal do país. Do ponto de vista de garantia da participação dos brasileiros no processo eleitoral, a Constituição de 1988, ela é um marco, indiscutivelmente. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 pelo presidente José Sarney, trabalhou na nova carta durante 20 meses com a participação de 559 parlamentares. Eu tive a honra de ter sido deputado constituinte, ao lado de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Olívio Dutra, João Paulo de Molevade, Nelson Jobim, entre tantos outros. O processo da Assembleia Constituinte foi marcado por muitos embates, mas nós fizemos a boa luta e o bom diálogo. Conversávamos com todos os setores. A Constituição Cidadã, que está completando 34 anos, é uma das mais importantes cartas sociais do mundo. É um divisor de águas para o povo brasileiro e para o nosso país. Narciso, na época, trabalhava nos bastidores da Comissão de Sistematização, que era responsável pela redação final da Constituição. O servidor pôde acompanhar de perto todo o esforço na elaboração do documento. Foi um tempo muito gratificante, muito alegre, muito trabalho, muito. Porque a Comissão de Sistematização trabalhava de meia-noite às 7 da manhã e nós virávamos à noite trabalhando, cansativo, mas foi bem gratificante mesmo participar dessa Constituinte. A gente precisa respeitar a nossa lei maior. Então, salve os 34 anos da nossa Constituição de 1988. Cidadania e inclusão. Isso é magnífico. Parabéns. Vida longa à nossa Constituição. E chegou a hora da coluna Momento Eco. Acompanhe uma amostra do que o programa Eco Senado apresenta para você neste mês de eleições gerais. Neste mês de outubro, o programa Eco Senado exibe uma série de desafios ambientais que os candidatos eleitos terão pela frente nos próximos anos. E aqui na coluna Momento Eco nós vamos destacar alguns desses desafios, começando a série com a proteção aos povos indígenas e aos seus territórios. Nenhum centímetro de terra indígena foi demarcado nos últimos 4 anos. Ao mesmo tempo, o Congresso analisa uma proposta que permite a exploração mineral em terras indígenas.
E os casos de invasão de garimpeiros em terras indígenas já demarcadas se multiplicaram nos últimos anos, colocando em risco uma das últimas fronteiras no esforço de preservação da Amazônia. Hoje, as terras indígenas estão invadidas por atividades ilegais, por um garimpo altamente predatório. Não é um garimpo que atende à necessidade de trabalhadores que estão sem emprego. É um garimpo onde, na última operação que a Polícia Federal fez em Roraima, ela encontrou mais de 80 aeronaves. Então, nós estamos falando de grandes investimentos em atividades predatórias. Não é possível que essa seja a opção política do país para territórios que podem nos oferecer muito mais na perspectiva de sustentabilidade que o Brasil, pelo menos no discurso, diz que pretende assumir, né? Eu acho muito curioso porque as pessoas ficam cheias de dedos, dizendo os estrangeiros estão de olho na Amazônia. Quem está ferrando a Amazônia não são os estrangeiros, são os brasileiros, que movimentam milhões de garimpeiros miseráveis que vão morrer atolados na malária, lá no meio da floresta amazônica, enquanto alguns escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí em Brasília também, compram máquinas de até 10 milhões, que são os tatuzão, nas máquinas que eram usadas só para trabalhar na infraestrutura de construção de metrô, agora elas são usadas para fazer buraco na floresta, caçando ouro, feito uma peste. Existem algumas pesquisas recentes arqueológicas que têm demonstrado que essa floresta amazônica, que hoje é reconhecida internacionalmente e cientificamente, né, como uma região de extrema importância para a regulação climática, não só do continente sul-americano, mas do mundo como um todo, foi construída por essas populações. E nós, a nossa sociedade não indígena, né, ela se especializou em formas de ocupação do território que são de destruição da floresta. Nós destruímos a natureza pensando que esse era o nosso passaporte para o futuro, e vem agora a história e nos pede como passaporte para o futuro essa natureza. A reportagem completa com os desafios ambientais para os próximos eleitos você vê na edição de outubro do programa EcoSenado. Sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo às 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. Já a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. O Congresso inicia agenda especial em alusão à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. A iniciativa é da Procuradora Especial da Mulher, senadora Leila Barros, do senador Nelsinho Trade e do deputado Zacarias Calil. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres. Perde apenas para o câncer de pele. E é também a maior causa de morte feminina, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Desde 2008, todos os anos, no mês de outubro, o Congresso Nacional ilumina de rosa as suas cúpulas para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce como forma de aumentar as chances de cura do câncer de mama. Câmara e Senado também prepararam uma extensa programação de atividades durante esse mês de outubro. Entre os dias 3 e 7 de outubro, trabalhadoras terceirizadas do Senado acima de 50 anos e que não fizeram exames de mamografia nos últimos 12 meses poderão realizar exames de mamografia na carreta do SESC-DF, localizada no estacionamento do Senado. No dia 5, a partir das 7 horas da noite, serão projetadas imagens no prédio do Congresso Nacional de fotografias de mulheres mastectomizadas, de dados estatísticos sobre o câncer de mama e frases de conscientização sobre a doença. No dia 10, será inaugurada, a partir das 2 da tarde, a exposição Recomeçar, Amor, I Love You. Ainda no dia 10, às 5h30 da tarde, acontece o lançamento da campanha Outubro Rosa na luta contra o câncer de mama no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. No dia 11, a partir das 9h30 da manhã, a Câmara dos Deputados fará o seminário Desafios e Possibilidades para o Câncer de Mama no Brasil. De 18 a 20 de outubro, cortes de cabelo serão realizados por salões parceiros do Senado gratuitamente. E esse ano, o agendamento pode ser feito pelo site corte-solidario.glideapp.io.
No dia 19, a partir das 9h30 da manhã, também na Câmara dos Deputados, acontece o debate A Saúde da Mulher e o Câncer de Mama pós-pandemia, além do lançamento da cartilha Saúde da Mulher. E durante todo o mês, a Liga do Bem, que é um grupo de voluntários composto por servidores e colaboradores do Senado, receberá doações de bandanas, turbantes, tiaras, bonés, lenços para mulheres e crianças com câncer, que serão entregues para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Hospital da Criança de Brasília. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau. Melhor. Peraí, cortou de novo.